Vamos direto ao ponto e quebrar o primeiro grande mito. Aquela ideia de que ter uma dívida de imposto é quase a mesma coisa que estar com um pé na cadeia? Bom, isso é super comum de se ouvir por aí, mas na prática a realidade jurídica é bem diferente. Olha, a diferença aqui é crucial e está lá na nossa Constituição. Ninguém vai preso por dívida civil. Ponto. Simplesmente dever imposto é uma coisa, é uma questão administrativa. Vai gerar multa, juros, cobrança, mas não cadeia. O que vira crime é outra história. É a intenção, a má-fé, sabe? É fraudar um documento, omitir uma informação de propósito para não pagar. Essa tentativa de enganar o fisco que transforma uma dívida num crime. Certo. Então a gente já entendeu que o problema é a fraude. Mas será que fraudar qualquer valorzinho, por menor que seja, já é o suficiente para acionar todo o peso da justiça criminal? E é aqui que a coisa fica muito interessante, porque a resposta é um grande sonoro não. E para a gente entender o porquê disso, a gente precisa conhecer uma coisinha chamada princípio da insignificância. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. É basicamente o direito dizendo o seguinte: olha, não vamos gastar tempo, dinheiro e energia do sistema de justiça com coisas muito pequenas. É a lei sendo prática, reconhecendo que nem tudo que é tecnicamente ilegal precisa de uma resposta criminal pesada. E aí vem o pulo do gato. No caso dos crimes tributários federais, a justiça brasileira foi lá e colocou um número exato para dizer o que é insignificante. E esse valor é R$20 mil. Esse número aí. E ele, como a gente vai ver, muda completamente o jogo. E olha, isso não é achismo, nem uma brecha obscura na lei, não. É uma decisão oficial, consolidada, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. No famoso tema 157, o tribunal bateu o martelo. Para crimes de tributos federais, se o débito não passar de R$20 mil, aplica-se o princípio da insignificância. Ou seja, a acusação criminal nem deveria começar. Mas tá, de onde saiu esse número de 20 mil? A resposta é pragmatismo puro. O próprio governo federal calculou e chegou à conclusão de que mover todo o aparato judiciário para cobrar dívidas abaixo de 20 mil custa mais caro do que o valor que se recuperaria. O raciocínio do judiciário foi bem direto. Peraí, se para o próprio Estado não vale a pena nem cobrar essa grana, por que a gente vai mobilizar a máquina do direito penal, que é muito mais cara e séria para isso? Faz todo sentido, né? Mas calma lá, não é tão simples assim. Esse valor de R$20 mil não é um vale-sonegação universal, de jeito nenhum. Existem umas letras miúdas, umas regras e exceções bem importantes que a gente precisa entender. Vamos lá. Primeiro ponto, e esse é fundamental. A regra dos 20 mil vale só para tributos federais. Imposto de renda, IPI, essas coisas. Impostos de estado, tipo ICMS, ou de município, como o ISS, seguem outras regras. Outro detalhe importante, a conta é só sobre o valor principal do imposto. Juros e multas ficam de fora desse cálculo dos 20 mil. E tem mais uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. A distinção entre continuidade e reiteração. Pensa assim, uma pessoa durante um ano faz várias pequenas sonegações que somam, sei lá, 15 mil. A justiça pode ver isso como uma coisa só, um crime continuado e ainda aplicar a insignificância. Agora, imagina outra pessoa que sonega 10 mil em um ano e no ano seguinte sonega mais 10 mil. Isso já não é mais um deslize, é um hábito. É o que ali chama de reiteração delitiva. E para quem faz da sonegação costume, aí a justiça não alivia, o benefício não se aplica. Ok, vamos para o nosso terceiro e último mito de hoje. Imagina a seguinte situação. O valor sonegado foi maior que 20 mil. A investigação rolou e o Ministério Público foi lá e ofereceu a denúncia formal. E aí? Fim de jogo? É o fim da linha? A resposta é não necessariamente. Mesmo depois que o processo criminal já começou, a lei ainda abre duas portas, duas saídas bem importantes que podem mudar completamente o cenário. A primeira é pagar tudo de uma vez. A segunda é entrar num acordo de parcelamento da dívida. Só que aqui, o quando se faz isso é tudo. É absolutamente crucial. Dá para ter uma ideia clara com este esquema que ilustra bem a situação. Repara que o pagamento total e o parcelamento têm efeitos diferentes, e tudo depende do momento em que acontecem. E aqui está o pulo do gato. No caso do parcelamento, para ele ter o efeito de suspender o processo, ele tem que ser formalizado antes de o juiz receber a denúncia. Esse recebimento é o que dá o pontapé inicial no processo. Se o parcelamento for feito um dia depois, já era. Perdeu a chance, o processo segue. Agora, o pagamento integral é o botão de reset. É a solução definitiva. Pagar a dívida inteira, com juros e multas, simplesmente apaga a punibilidade. E o melhor de tudo, isso vale a qualquer momento. Pode ser depois da denúncia, durante o processo, até depois de uma condenação. É uma ferramenta muito poderosa para acabar de vez com o problema na esfera criminal. Ufa! Bastante informação, né?
Então, depois de desvendar tudo isso, vamos juntar as peças e resumir o que a gente aprendeu, o que dá para levar de mais importante dessa nossa conversa. Então, para resumir, primeiro, ter dívida não é crime. Fraudar para não pagar, sim. Segundo, para impostos federais, uma fraude abaixo de R$ 20.000 pode ser considerada insignificante pela justiça. Terceiro, esse princípio não vale para quem é sonegador contumaz, para quem faz disso um hábito. E por último, pagar a dívida resolve o problema, podendo suspender ou até acabar com o processo criminal. Mas o tempo é crucial, principalmente se a opção for parcelar. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão bem maior, né? Toda essa discussão sobre o princípio da insignificância, sobre valores, mostra um dilema que o Estado vive o tempo todo. Qual é o limite? Onde é que a gente traça a linha entre punir um crime e o custo prático de fazer isso? É uma questão de bom senso, de pragmatismo, de pensar qual é o verdadeiro papel do direito penal na nossa sociedade. Fica aí a reflexão.